Natuza? Bom, eu não acompanhei toda a discussão, com certeza vou repetir várias coisas que vocês já disseram, mas eu quero só dividir com vocês, que certamente vão entender perfeitamente, Natuza e todos os jornalistas que estão assistindo. Eu vim pra cá hoje às 7 horas da manhã, encontrei a minha colega, a produtora a Carol Matzebacher, na fila, que estava na fila desde um pouco antes das 6 horas da manhã. Na verdade, essa fila começou bem antes, ontem, por volta das 11 da noite, já tinha gente na fila. Então, eu cheguei aqui e pensei, segundo dia de deliberação, você é aquela azarada que vai fazer o segundo dia, depois alguém vai ser mais ou menos azarado, vai fazer o terceiro dia, depois algum colega já mais sortudo vai fazer o quarto dia de deliberação, lá por segunda-feira e terça, aí sim vai começar a ter disputa, quem é que vai ir pro tribunal, porque hoje pode sair. E aí, olha o que aconteceu, às 8h20 da manhã, um policial do tribunal distribuiu esses papeizinhos aqui amarelos com a data de hoje carimbada. Era uma fila de mais ou menos umas 100 pessoas, uns 100 jornalistas, e nem todos conseguiram pegar esse papel. Quem pegou conseguiu entrar, e aí passa ali pelo raio-x, etc. Vai lá para uma sala que tem os monitores no mesmo andar, no mesmo corredor. É a sala adjunta, do lado da sala onde ficava o juiz, Donald Trump, os advogados, os procuradores, etc. E aí, 1000 regras, não pode fotografar nada, não pode filmar nada, mal pode usar o telefone, não pode nem ligar para ninguém, tem que ser só por mensagem ou e-mail, então as pessoas usando muito computador e telefone só para escrever. Silêncio enorme, não pode comer, não pode tomar água, não pode isso, não pode aquilo. E foi o dia inteiro nessa expectativa, pensando, bom, que horas a gente vai sair daqui, porque amanhã eu tenho que voltar aqui às 7 horas da manhã de novo. Então eu totalmente divido com o Donald Trump a surpresa que ele certamente sentiu quando o juiz, pouco depois das 4 horas da tarde do horário aqui de Nova York, reabriu a sessão. Todo mundo pensou, bom, ontem ele liberou o júri às 4h30, isso vai acontecer daqui a pouquinho de novo. E aí ele diz, então eu chamei todos vocês aqui de novo, porque eu recebi um recado do júri. Aí todo mundo pensou, bom, eles vão querer rever algum testemunho, vão encerrar por hoje. E ele disse, e eles disseram que chegaram a um veredito. Até aquele momento, Donald Trump estava ali conversando animadamente, diferente da manhã, que ele estava assim, parecia cansado, ficou muito tempo com os olhos fechados. Várias pessoas, vários colegas nessa sala que estavam monitorando, usavam binóculo. A TV estava muito próxima, um telão grande, muito próxima da gente, usavam binóculo para tentar ver melhor a expressão de Donald Trump, porque era uma lente aberta, então, obviamente, tinha muitos detalhes. Eles apontavam o binóculo para a televisão para tentar entender se Donald Trump estava dormindo, se a boca dele estava aberta, ou se ele simplesmente estava de olhos fechados. E durante a tarde, não. Às 4 horas, quando reabriu a sessão, ele falava animadamente com o advogado, chegava perto, dava risada, e o advogado fechava a boca assim, respondia. Isso foi de manhã, que ele escreveu, passou o bilhetinho, o advogado respondeu, passou de volta. Mas aí, à tarde, ele estava assim, muito animado. Eram 4 pessoas sentadas na mesa, né, onde fica na mesa da defesa, onde senta o réu, depois na outra mesa os procuradores, também 4 pessoas, muito animado. Quando o juiz declarou que o júri tinha chegado a um veredito, ele parou, ficou com uma expressão séria, cruzou os braços, não quis mais conversa. Aí ninguém mais falava, o juiz, o advogado de Trump conversou com ele ainda por um tempo, fechava a boca assim, para ninguém tentar ler o que ele estava dizendo. Mas você acha que naquela altura ele percebeu que ia sair o veredito culpado? Eu não faço a menor ideia, mas o que eu acho é que ali ele ficou tenso. Até então eu acho que ele imaginou que ele teria mais alguns dias de tribunal, de presença aqui, esse circo que foi montado nesse tribunal com uma cobertura gigantesca. E ele, inclusive, tinha reclamado, olha que irônico, quando ele estava voltando para essa sessão, alguém gritou e disse, presidente, tá nervoso? E ele respondeu assim, eu quero fazer campanha, como quem diz, eu quero sair daqui, eu não quero estar aqui, eu tô aqui há mais de 6 semanas, eu quero ir pra Pensilvânia, eu quero fazer campanha, eu quero seguir minha campanha eleitoral. E nesse momento ele se fechou, não faço ideia o que estava passando na cabeça dele, mas a gente sabe que eram o júri formado por 7 homens, 5 mulheres, nova-iorquinos, moradores de Manhattan. Em Manhattan, todas as vezes ele perdeu, feio, porque Manhattan é uma
uma região muito mais democrata do que republicana em Nova York. No estado de Nova York há regiões muito republicanas. Inclusive em Staten Island ele venceu, né? Então, porque ele disse Que é uma região da tive, cidade de Nova eu York. só tive 5, 6% aqui. Ele não disse dos Exato, votos, ele disse mas nem Madre Teresa de Calcutá conseguiria se safar. Mas eu acho que quando o júri começou a anunciar guilty, né, culpado, e aí foi muito didático, porque a assessora do juiz ali, não sei o cargo dela, começou a perguntar, então o júri vai anunciar a sua deliberação, a sua decisão. Para acusação número 1, culpado. Para acusação número 2, culpado. Para acusação, foi rápido até. Contou até 34 ouvindo culpado depois. Nas primeiras, obviamente os jornalistas estavam prestando atenção e anotando e teclando. Todo mundo imaginou que não seriam todas as acusações, que seria unanimemente culpado. Até porque, se fosse assim tão simples, eles já teriam dito isso ontem, né? Eles não teriam assim, discutido mais de 12 horas. Mas em vez disso, foram 34 falas, culpado, 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 uma seguida da outra, e ele não demonstrando nenhuma reação, com o rosto muito sério, a boca assim, um pouco assim, às vezes aquela expressão que às vezes ele fica de seriedade, assim, e tal. E depois, assim que acabou a sessão, primeiro o juiz liberou os jurados para saírem da sala. Então os jurados saíram e, enfim, o juiz agradeceu muito ao serviço prestado por eles, mais de 6 semanas, enfim, não podendo ir ao trabalho, tendo limitações de conversa com a família e etc. Gastaram muito tempo dentro desse tribunal. Então ele agradeceu muito, liberou os 12 jurados. E depois o advogado de defesa falou, a promotoria falou rapidamente, conversaram um pouco, o juiz passou as datas e foram liberados. Donald Trump levantou e saiu com os braços para baixo, assim, sem... Agora a gente vê essas imagens dele, depois de voltar para Trump Tower, etc., já um pouco mais animado. Mas aqui a saída dele foi, enfim, sentiu um baque, né? Não é possível não, né? Carol, você citou, e a gente está revendo imagens de logo depois disso, quando ele sai, como você diz, com os braços para baixo. E a própria Sandra tinha dito, olha, não foi nem a reação mais raivosa dele. Mas eu queria entender com você se a expectativa dos nossos colegas jornalistas, tinha jornalistas americanos, evidentemente, mas tinha muita gente de fora como você, se eles começaram essa cobertura com expectativa e se essa expectativa mudou. O que diziam os jornalistas ali, né? Eu queria muito entender a reação da imprensa. E aqui deixar claro que o que a gente vê nessa imagem, se a gente puder plugar a Carol, o Guga, a Sandra e o Felipe, é o vivo coração de mãe. Porque estão cabendo 4 nesse vivo e se espremerem ainda cabe mais um. Acho que a gente pode pegar mais alguém aí. Eu não me oporia, não. E a Carol Cimenti, que chegou com a adrenalina lá em cima, ela chegou com a adrenalina de repórter. Olha aqui, a Sandra está mostrando aí. Excelente! Não, mais pra cá. Tá muito bom Vem isso. mais pra cá. Ó, já A gente vai enlouquecer o Alex Carvalho, o Arnoldo Moreira. cinegrafistas vão Sharon matar, Costa ó. aqui, que eles estavam nos posicionando. Alex, foi o Alexa desde cedo. Alex Carvalho, Arnoldo Moreira, tem 4 aqui. Todos eles querendo matar a gente, mas tudo bem. Eu acho que a gente tem que terminar quando a gente for terminar esse vídeo, eu acho que tem que ir todo mundo, porque essa cobertura é uma cobertura de vocês que estão aí diante das câmeras e uma cobertura de quem está atrás das câmeras. E a animação, a adrenalina da Carol é por testemunhar um evento histórico. Como disse o Guga, um ineditismo sem... Não, eu ia inclusive responder, Natuza, que todos os jornalistas, era obviamente 95% dos jornalistas dentro do tribunal hoje, americanos. Eu vi uma jornalista italiana, vi uma jornalista falando espanhol, que eu não sei se é americana, latina ou o quê, mas a maioria, assim, esmagadora de americanos. E todos com quem eu conversei disseram o seguinte, não vai sair hoje, imagina, nem amanhã, muito difícil. São 6 semanas de testemunho, isso é muita informação, 34 acusações. Imagina, isso vai demorar ainda muito tempo, às vezes pode demorar semanas. Quando eles falaram isso, eu pensei, gente, semanas da gente fazendo essa cobertura, o que a gente vai falar em semanas? Eu queria muito te fazer uma pergunta que eu estou muito curioso, porque todos nós
6 semanas imaginando quem são esses jurados. Você foi a única pessoa que viu quem são esses jurados. Você mora aqui em Nova York há muito tempo, é como? É entrar no metrô, são aquelas 6 pessoas assim, é diverso, dá pra entender. Depende da linha do metrô também. Mas eu diria, eu também, Qual linha do metrô? eu prestei exatamente atenção nisso. São pessoas que a gente encontra no supermercado, não muito longe daqui, assim, em Midtown. São pessoas... Na minha casa. Exatamente. São pessoas assim, pelo que eu vi, idades entre 40 e talvez 65. Quer dizer, eu ia dizer assim, todos jovens, mas eu vi que no fim da fila tinham dois senhores um pouco mais velhos. Então vou chutar que tinham entre 60 e 65. Pessoas vestidas absolutamente normais, assim, calça jeans e camiseta, calça jeans e camisa, uma saia, uma blusa, sabe, assim, nada de, não pareciam ser advogados, não pareciam ser, enfim, totalmente como se uma pessoa que você encontra caminhando na rua tranquilamente em Nova York. E eu só queria falar rapidamente que quando começaram a falar 34 acusações, os jornalistas se surpreenderam muito. Os jornalistas, assim, 15 acusado, 16 culpado, 16 culpado, 17 culpado. Na apelação dos jornalistas já começaram assim, uau! Porque realmente foi surpreendente e deve ter sido para o próprio Donald Trump também. Por isso eu imagino que a reação dele tenha sido tão não raivosa. Ele de fato talvez tenha se surpreendido. Eu acho que foi caindo a ficha dele depois, quando ele já faz o aceno e sorri. Eu vou voltar com vocês daqui a pouco, mas eu vou precisar fazer um intervalo bem rápido. Daqui a pouco a gente volta. Você vê que o pontual estava se posicionando.